Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre estrutura emocional. Que características uma pessoa emocionalmente bem resolvida tem? Bem, fique ligadinho aí. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio do site taroterapiaonline.com.br, onde você tem à disposição consultores esotéricos, tarólogos e terapeutas prontos 24 horas por dia para orientar você a entender qual o melhor caminho a seguir em qualquer situação. Acesse o site taroterapiaonline.com.br e descubra um mundo de novas possibilidades na sua vida. Você será orientado por profissionais altamente capacitados. Acesse taroterapiaonline.com.br e confira, você vai amar. Então, pessoal, pessoas emocionalmente bem resolvidas têm características específicas. E você, se você não se considera uma pessoa bem resolvida, eu vou te ensinar aqui hoje no programa que características são essas, o que você precisa saber para realmente começar a se comportar como uma pessoa bem-sucedida e também obter resultados de uma pessoa bem-sucedida. Bom, gente, qual é a definição de uma pessoa bem-sucedida? É importante você entender que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que consegue. É uma boa definição, não é? É a pessoa que chega onde deseja, é a pessoa que tem aquilo que ela deseja, aquilo que ela precisa, é a pessoa que é estruturada na vida dela. Tanto emocionalmente, como profissionalmente, financeiramente, amorosamente. Isso é estrutura emocional. Um bom exemplo para a gente observar quando uma pessoa tem ou não estrutura é o seguinte: pessoas estruturadas emocionalmente, elas não têm problemas, elas têm pequenos obstáculos. Sabe por quê? Olha só, para aí para pensar. Porque elas sabem como resolver. Elas não se desesperam perante os problemas. Elas simplesmente vão atrás daquilo que elas precisam resolver e geralmente da forma certa. Ou seja, elas têm a receita correta. Uma pessoa que é desestruturada emocionalmente, quando ela tem um problema, aquele problema ele fica gigante. Uma porque a pessoa não faz a mínima ideia de como resolvê-lo. Outra porque a pessoa muitas vezes busca as informações de como resolver aquele problema nas fontes erradas. Ou seja, o problema vai aumentando e a pessoa vai se desestruturando cada vez mais. Então, essas características são importantes que você tenha para que você consiga, né, essa característica do bem resolvido. Por exemplo, saber olhar para o problema, saber consertar algo. Outra característica muito, muito interessante das pessoas bem-sucedidas, olha só, elas não tentam agradar. Elas não estão preocupadas com o que os outros pensam. Elas não estão vivendo a vida delas para provar algo para alguém. Agora, se este é o seu caso, por trás disso, geralmente, existe uma carência emocional e uma visão errada de si mesma, onde aquela pessoa que tenta provar algo para o outro, ela tenta, na verdade, uma provação para poder ser aquilo que ela deseja. Porque quando uma pessoa é bem estruturada emocionalmente, bem resolvida emocionalmente e obtém resultados bastante interessantes na vida, o que acontece com essa pessoa? Ela passa a ter a vida que ela deseja, que ela quer, e não a vida que desejaram para ela. Olha que diferença, é muito interessante. Outra característica bem legal das pessoas bem estruturadas é que elas não se incomodam com o sucesso ou com o fracasso dos outros. Elas não ficam perdendo tempo observando a vida do outro, elas observam a própria. E elas se responsabilizam 100% por aquilo que acontece ou que não acontece na vida delas. Elas não se lamentam, elas não ficam chorando leite derramado, elas não ficam procurando o tempo todo como resolver algo através de alguém. Não, se algo aconteceu ou se algo não aconteceu como desejavam, essas pessoas, o que elas fazem? Essas pessoas bem estruturadas, né? Essas pessoas emocionalmente bem resolvidas, que é o tema do nosso programa aqui hoje. Essas pessoas, elas olham para aqueles erros, né, se foi o caso, e elas se estruturam a partir daquilo ganhando mais força. Ou seja, elas estudam os próprios casos, elas olham e elas se sentem fortes por tudo aquilo que elas passam, ao invés delas acharem que elas estão ficando fracas perante as dificuldades. Olha que diferença interessante. Olha só. Outra coisa que as pessoas emocionalmente bem resolvidas têm como estrutura emocional, que fazem, né? Coisas que essas pessoas fazem. Elas não tentam consertar o passado.
Elas não vivem do passado, elas não tentam reviver o passado. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra ressentimento. A pessoa que fica ressentida, ela sente várias vezes, ressentida. De novo, de novo, de novo. Então, a pessoa fica revivendo aquilo que aconteceu e se chateando novamente e criando na cabeça dela mágicas, histórias, né? Quando eu digo mágicas, pensamentos mágicos, onde aquilo poderia ter acontecido de uma forma X e não daquela outra forma. Então, essas pessoas que são as desestruturadas, elas perdem tempo. Agora, as pessoas que são estruturadas, o que acontece com elas? Quando elas têm algo ali que passou, algo do passado, elas dão um significado diferente para aquilo, elas ressignificam aquilo com uma estrutura emocional por trás, ou seja, eu vou ver aquilo que me aconteceu e eu vou ver de uma forma, de certa forma positiva, seja lá o que foi, e eu vou ver o que eu aprendi com aquilo, o que eu consegui entender com aquilo, que fortaleza aquilo me trouxe. E como eu posso aprender com esse meu próprio passado? É isso que elas fazem. Olha que interessante. Então, essas pessoas que têm estrutura emocional, elas conseguem, elas vão mais longe, elas têm mais resultados. E olha só que interessante, chega lá no consultório, eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, eu e um outro terapeuta, nós trabalhamos com programação neurolinguística e hipnose. E é muito comum a pessoa chegar desestruturada, mesmo pessoas muito desenvolvidas educacionalmente, né? Pessoas com doutorado, com especialidades, elas têm toda uma parte educacional bem estruturada, mas emocionalmente estão muitas vezes destruídas. E o que acontece com essas pessoas? Elas têm dentro delas gravado uma estrutura emocional, como se fosse uma receita, eu chamo de memória, desorganizada. Isso se dá porque a pessoa lá no passado, ela teve problemas em relação a como entender os fatos que estavam acontecendo. Ela viu o pai, a mãe ou as pessoas à volta dela, geralmente se desestruturando também. Então, ela tem esse aprendizado como memória. Então, essas pessoas chegam lá e a gente trabalha com essas pessoas e acontecem coisas interessantíssimas. Por quê? Como eu disse aqui para vocês, a gente trabalha com a programação neurolinguística, né? Eu e um outro terapeuta, somos 2. E aí, o que acontece? Nesse trabalho com a PNL, né, com a programação neurolinguística, a gente reestrutura o lado emocional da pessoa, tirando essas memórias do passado que estão desorganizadas. Então, quando a pessoa para de achar que ela não consegue, quando ela para de achar que não dá, quando ela para de achar que ela não merece, né, e geralmente isso são memórias, a pessoa passa a reinventar-se, ela passa a viver diferente, ela passa a fazer algo diferente. Olha que interessante, gente. Então, a pessoa passa a ter um sentimento mais equilibrado a respeito de si mesma e através dos nossos ensinamentos a pessoa passa a ter um resultado diferente na vida. Simples assim. Claro, é simples porque a gente faz isso em poucas sessões, né? Para quem estudou isso, né? Esse ano faz 21 anos que eu estou atuando como terapeuta, adoro o que eu faço, eu fui buscar informações de como resolver essas coisas mais fáceis, porque não dá para ficar analisando, a gente precisa realmente fazer a diferença, né? Porque as pessoas chegam lá no consultório e elas sabem exatamente o que acontece com elas, a grande questão é que elas não conseguem resolver. Elas sabem o que elas precisam fazer, mas elas não conseguem. Por quê? Porque tem uma memória desestruturada ali, uma memória que tem a ver com uma falta de permissão emocional. Quando eu tiro isso da pessoa, ela se sente muitas vezes pela primeira vez capaz de ser. Olha que interessante. Quando você se sente capaz de ser, toda a estrutura que existe à sua volta, todas as questões em relação às dificuldades, elas parecem pequenas, elas vão parecer pequenas e aí você consegue passar por elas. Agora, quando você está desestruturado, qualquer dificuldade vira, como eu disse aqui no começo do programa, um problema gigante. A pessoa realmente fica atolada naquele problema. Então, quando nós trabalhamos com esse lado emocional, tudo muda. É muito interessante o processo, pessoal. Eu sou Cristina Long, anota aí o meu site é cristinalong.com.br, está lá as informações de como funciona esse processo. Nós fazemos esse processo ao longo de 10 semanas, no caso,
para quem precisa emagrecer, a gente faz 12 semanas. E ao longo dessas semanas, a gente trabalha toda a sua estrutura emocional. A gente vai trabalhar toda a sua estrutura emocional para que você comece a se sentir estável emocionalmente e você vai ver a vida diferente. A partir do momento que você estiver vendo a vida diferente, tudo muda, tudo se resolve. Por quê? Porque fica mais fácil emocionalmente. Não adianta, gente, nós sabermos da boca para fora o que a gente precisa fazer. Não adianta, a gente precisa sentir que a gente pode. Quando a pessoa sente que ela pode, que é possível com ela, no caso dela, a mudança começa a acontecer. Agora, quando a pessoa tem memórias que têm relação ao medo, quando ela tem memórias em relação, por exemplo, a algo que ela passou no passado e que está lá o tempo todo como um tipo de proteção, onde a pessoa se sabota o tempo todo. O que é uma autossabotagem? A pessoa só vai até um ponto e não consegue passar dali. Aí a pessoa realmente não consegue. Agora, quando eu tiro essa memória, tudo muda. Então, é muito interessante o processo. Se você quer saber mais sobre esse processo, manda um WhatsApp pra gente, eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo ao longo, né, das 10 semanas, ou 12 no caso de emagrecimento. Então, é possível trabalhar com fobias, com medos, com traumas, com travas, com medo de dirigir, medo ou travas em relação ao inglês, que são as coisas que a gente mais recebe lá no consultório, travas em relação ao inglês, medo de dirigir, emagrecimento, pessoa que está o tempo, a vida inteira tentando emagrecer e não consegue porque tem memórias ali relacionadas a várias questões da vida dela que ela não sabe olhar para aquilo, ela não tem uma visão clara sobre aquilo, então ela fica recebendo emocionalmente tudo que está à volta dela de uma forma errada e ela vai acumulando no corpo essas gorduras. Olha que interessante. Então, pessoal, o nosso WhatsApp 969657748, lembrando que é 0 operadora 11 9696577748. O telefone lá do consultório é 0 operadora 11 43 27 4301. 43 27 4301. Lá no consultório, você pode ligar após as 9 até as 18, de segunda a sábado. Então, 43 27 4301. Então, você liga lá, pergunta sobre como funciona esse programa, diz aquilo que você quer fazer. Eu quero emagrecer, ou eu quero resolver a minha trava com o inglês, eu quero, por exemplo, resolver a minha questão emocional, ou seja lá o que for, a gente vai cuidar de você. Então, olha só, gente, para tratar porque é tratar, né? Para tratar essas questões, você vai precisar entender que você vai precisar se permitir. Então, por exemplo, pessoas com trava no inglês, elas têm informações dentro delas armazenadas onde dizem respeito essas informações ao processo do se expressar. Então, se eu me expressar, eu vou ser vista, eu vou ser julgada, eu vou ser olhada, ou vai acontecer alguma coisa. Isso é uma coisa na cabeça da pessoa, e às vezes a pessoa realmente sabe que não é nada disso, mas ela trava mesmo assim. Muitas vezes é uma autossabotagem onde ela se colocou um limite de forma inconsciente, porque ir além na vida dela, conseguir mais coisas, passar daquele patamar, passar de fase, como num game, né? Você passa por uma outra fase, acabou sendo criado na cabeça da pessoa uma ideia de que passar dessa trava, né, desse limite, significa perigo. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, por exemplo, vivenciou na infância dela uma situação onde ela viu alguém progredir e esse progresso dessa pessoa foi interpretado ou até aconteceu algo ruim. Então, aquela pessoa que assiste aquilo, no caso, se for você o seu caso, você acabou interpretando que ir além é perigoso. Se eu for além, se eu conseguir mais, eu posso perder algo. Posso perder minha família, pode acontecer alguma coisa, de repente alguém pode ser assaltado, eu posso chamar muita atenção. Sei lá, gente, nós criamos essas ideias falsas, essas memórias. Muitas vezes a gente vivencia essas memórias com a gente no passado ou com alguém próximo. Outras vezes são só concepções erradas realmente da nossa mente. Mas aí o que acontece? A trava tá lá. Então a pessoa não se permite ir além. Ela não se permite, por exemplo, falar inglês. Ela não se permite, por exemplo, dirigir o próprio carro. Ela não se permite ir mais longe, muitas vezes com o carro. Tem gente que dirige só ali no bairro. É bem comum a pessoa chegar lá. Aliás, esse mês a gente pegou vários casos assim, eu e o Jorge,
que é outro terapeuta que trabalha lá comigo, que também faz a mesma coisa que eu, a gente pegou alguns casos interessantes onde as pessoas que dirigem, elas dirigiam, né? Mas elas não saíam do próprio lugar, assim, do próprio bairro, porque ali no bairro delas, ou ali próximo à casa delas, elas se sentiam seguras. Então, o fato de ir para um outro bairro, de pegar uma avenida maior, de pegar uma estrada, era impossível para essas pessoas, e a gente resolveu de uma forma bastante interessante. Agora, claro, isso estava ligado a outras questões, então a gente pega esses casos e limpa emocionalmente essas memórias através da programação neurolinguística e de outras técnicas que nós temos, e é muito interessante, você vai se sentir outra pessoa. Por quê? Porque você precisa realmente ir além. Ir além é necessário. Então, se você não conseguiu fazer isso até hoje, você vai continuar não conseguindo, a não ser que você tenha ajuda de algum especialista de fora, né? No caso, a gente ali para te ajudar. Por quê? Porque você não conseguiu ainda, mas é possível. Então, se outras pessoas conseguiram, você também pode conseguir. Esse é o fato. Se é possível para o outro, é possível para você também. Você só acha que não é ainda porque você não entendeu como. Então, quando a pessoa tenta e não consegue, ela vai gravando mais memórias a respeito de um tipo de incompetência emocional que ela tem. Ela acredita que ela não consegue, que ela não merece, que ela não pode. Isso vai aumentando. Então, a gente tira essas memórias, a gente muda essas sensações, esses sentimentos dentro da pessoa e ela passa a se sentir plena, ela passa a se sentir feliz, passa a se sentir capaz de fazer aquilo que ela precisa. Então, é um processo bastante interessante. Gente, olha lá no meu site, tem os depoimentos das pessoas, as pessoas me escrevem contando o que aconteceu com elas, tem muitos depoimentos lá. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. O nosso WhatsApp, manda um oi lá pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. É 9696577748, então é 0 operadora 11 9696577748 e o telefone lá do consultório é 4327 4301 4327 4301. Põe lá no Google depois Cristina Long, Rádio Mundial, que você vai me achar se você não puder anotar agora, caso você esteja dirigindo. E, gente, eu quero fazer um convite para você. Quando a gente fala dessas transformações, e eu conto aqui como que é o processo que a gente faz lá no consultório, eu e o Jorge, a gente faz esse processo ao longo de entre 10 e 12 semanas. Com criança é bem menos, com criança geralmente em torno de 5 semanas, depende do caso, né? Agora, esse processo, ele é feito também de uma forma mais rápida quando a gente faz as viagens. Então, nós temos uma próxima viagem para Peru, lá no Egito. Então, eu quero convidar você a vir fazer essa viagem comigo. Eu vou te acompanhar desde o Brasil. Nós vamos trabalhar todo o seu lado emocional nessa viagem, fazendo exercícios com você, trabalhando o seu lado emocional, conversando com você, além da gente conhecer um lugar lindo, lindo, lindo. Então, essa viagem será em setembro. Então, é uma viagem que está super facilitada, vale super a pena, é um lugar lindo, a gente vai numa época muito gostosa. Então, se você quer participar dessa próxima viagem em setembro, entra lá no site Jornadas, no plural, então jornadas.tour.br. Jornadas.tour.br, está lá as informações dessa viagem a Machu Picchu, lá no Peru, que será em setembro, tá? Gente, passar de fase é necessário. A gente precisa entender que para progredir na vida, a gente tem que fazer uma mudança. As pessoas têm uma ideia falsa de que algo mágico vai acontecer, que o céu vai se abrir, elas vão ganhar uma estrelinha, onde elas vão poder ser aquilo ou ter aquilo que elas querem. Ou elas acreditam que um dia, né? Lembrando que um dia no calendário não existe. Se alguém achar, trazer para mim, quero ver, né? Porque não existe um dia no calendário. Existe daqui uma semana, especificamente daqui um mês, daqui um ano, mas um dia não existe. Então, essas pessoas, elas ficam esperando uma mágica. Agora, eu pergunto para você, será que você vem esperando uma mágica? Porque se você desejava ser uma pessoa diferente hoje, né? Se você se observa lá no passado, olhando para hoje, ou seja, se eu lembro de mim mesma há 5 anos atrás e percebo hoje como eu estou na minha vida, será que era isso que eu queria ter me tornado? É isso que eu queria ter conseguido na minha vida? Foi esse patamar que eu queria ter atingido? Se
isso não aconteceu, é porque você está equivocado, achando que vai acontecer magicamente. Então, é importante entender que para que você faça uma mudança na sua vida, você tem que mudar algo. Então, se você quer uma vida diferente, você não vai ter essa vida diferente continuando fazendo tudo da mesma forma. Você precisa fazer essa mudança de dentro para fora. Quando a pessoa sente que ela pode, sente que dá, sente que ela consegue, tudo começa a se ajeitar à volta dela. Agora, quando ela não sente, quando não vem do sentimento, quando não vem das sensações, fica só no racional. Então, é aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, ela tenta um pouquinho, mas no fundo, quando ela menos espera, ela está naquele mesmo hábito novamente, naquele mesmo medo, naquela mesma trava, de novo e de novo. Então, faça uma mudança agora, venha fazer com a gente esse processo das 10 ou 12 semanas. 12 semanas é para quem quer emagrecer, 10 semanas é para quem quer fazer uma mudança, né, de estrutura emocional na sua vida, que vai fazer realmente você conquistar coisas muito diferentes na sua vida. Eu te garanto isso, porque eu vejo isso diariamente no consultório. As pessoas chegam 1 ou 2 semanas depois e já começam a perceber o quanto elas mudaram, elas já percebem o quanto elas estão diferentes, o quanto elas tomaram de atitude que elas não tinham tomado por meses, por anos. Então, é muito legal chegar lá. E quando eu ouço, né, quando eu ou o Jorge, a gente ouve alguém falando sobre uma mudança. Então, é muito legal. As pessoas falam, Cris, estou muito diferente, estou realmente me sentindo plena e realmente consegui fazer aquilo que eu não conseguia, consegui falar com tal pessoa, consegui passar por uma reunião que eu não conseguia, consegui falar o que eu não conseguia, consegui dirigir, consegui fazer coisas que eu achava que eu não poderia mais fazer ou que eu não conseguiria nunca mais fazer. Então, gente, 9696577748 é o nosso WhatsApp, manda um oi lá pra gente que a gente vai te mandar as informações. Então, 9696577748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar após as 9, é 4327-4301. 4327-4301. O meu site é cristinalong.com.br. Estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, tenho várias páginas no Facebook, estou no YouTube, alguns vídeos vão para lá quando dá tempo de gravar. Não há desculpa para você não conseguir mudar, né? Mesmo quando as pessoas chegam e falam assim, mas é caro, talvez. Bom, o caro é muito relativo, né, gente? Que preço você escolhe pagar para resolver realmente uma coisa de uma vez por todas? Isso é uma escolha. Então, gente, faça uma escolha que vá fazer com que vocês realmente mudem. Então, convido vocês para fazer esse processo comigo. Então, 9696577748, 9696577748 e o telefone lá do consultório 4327-4301. Lembrando, eu sou Cristina Long. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Até o próximo programa. Bom dia!